Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui novamente, nossas sessões científicas que foram reiniciadas recentemente, nesse ano. Antes de fazer a apresentação da nossa convidada, nossa palestrante, eu queria, na verdade, informar que as nossas sessões científicas são todas elas gravadas, então vocês devem ter recebido uma mensagenzinha aí para concordar com a gravação. E elas são gravadas porque elas vão depois ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube, no canal do Instituto Gonçalo Muniz, lá do YouTube, da Fiocruz Bahia. Então, a qualquer momento, vocês podem voltar lá e assistir essa sessão e várias outras sessões científicas que já foram postadas lá e que estão disponíveis, tá? Nossas sessões científicas, a gente está contando com apoio, você já deve ter percebido, da doutora Patrícia Veras, que desde o final do ano passado tem apoiado a gente, trazendo convidados e moderando sessões científicas. E a partir desse ano a gente vai ter também o apoio do Dr. Bruno Bezerril, que também vai estar apoiando a gente, trazendo convidados e moderando algumas palestras também ao longo desse ano. E, inclusive, aproveito esse momento para convidar todos vocês, colegas pesquisadores, se tiverem algum palestrante que vocês achem que vale a pena compartilhar seus resultados, compartilhar sua experiência aqui conosco em nossa sessão científica, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente, ou comigo, ou com a doutora Patrícia, com o doutor Bruno, para fazer a sugestão desse nome e a gente tentar encaixar em nossa programação. Muito bem. Hoje aqui é um prazer, uma satisfação muito grande a gente ter a doutora Conceição Almeida. A gente fez esse convite para ela já tem algum tempo, desde o final do ano passado, então a gente já está aguardando essa sessão e conhecer um pouco sobre esses dados desde o final do ano passado. A doutora Conceição, ela tem graduação em Estatística pela Escola Superior de Estatística da Bahia, tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia e doutorado também em Saúde Coletiva também pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela é pesquisadora titular em Saúde Pública do Instituto Gonçalo Muniz, da Fundação Oswaldo Cruz, e é pesquisadora associada do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Medicina Investigativa, do IGM, e vice-coordenadora do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que é o ELSA Brasil. É coordenadora do mestrado profissional em Pesquisa Clínica e Translacional, do Instituto Gonçalo Muniz. É professora permanente desse mesmo curso de pós-graduação. É membro do Comitê de Ética do IGM, da Rede Covida, que é Ciência, Informação e Solidariedade, e tem experiência nas áreas de probabilidade estatística e epidemiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde reprodutiva, imagem corporal, sexualidade, adolescência e gravidez na adolescência e doenças crônicas e transmissíveis. Conceição, muito obrigado por você ter aceito. A partir de agora você pode compartilhar a sua tela. Eu queria pedir a todos os convidados que mantivessem os microfones desligados e, ao final da apresentação, nós vamos ter de 10 a 15 minutos para fazer uma discussão. Eu convido a todos para colocarem seus comentários, sugestões ou dúvidas aqui no chat, que a gente pode fazer essa discussão com o apoio do chat no final. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Tá? Vou compartilhar aqui a tela. Não está em modo apresentação? Ainda não. Não. Vou fechar aqui para... Agora foi. Pronto, está ótimo aqui para a gente. Eu estava conversando com o Ricardo antes de entrar na apresentação, dizendo que foi um grande desafio para mim fazer essa apresentação, porque o ELSA é um estudo de longo tempo, né? A gente já tem 14 anos em campo e mais 2 anos de preparação no início do estudo. Então, é uma gama muito grande de informação e o desafio era saber o que eu ia apresentar sem ficar cansativo, assim, né? E principalmente um pouco querendo mostrar um pouco da metodologia do estudo, né? Porque eu acho importante, acho que a gente tem pessoas aqui que trabalham com dados do ELSA e que precisam também conhecer como é que o estudo se dá. Eu dei esse nome, Resultados e Perspectiva,
O ELSA ele é gerido pelo um comitê diretivo, né, de pesquisadores dos 6 centros de estudos, né, que fazem parte do ELSA, que estão localizados na Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal do Rio Grande do Sul, a USP, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, essas pessoas que estão aí, o nome são os coordenadores, aqui na Bahia, Sheila Alvim, junto comigo, né, a Sandy Barreto e Luana Giatti na Minas, Maria Inês Schmidt, Bruce Danca no Rio Grande do Sul, Paulo Lotuf, Isabela Bessenhor em São Paulo, Rosane Gripe e Maria de Jesus Fonseca na Fiocruz, no Rio de Janeiro, Geraldo Mil e Maria Del Carmo no Espírito Santo. Não está passando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Para a gente também não passou, não. Ficou parado aqui na primeira tela. A gente testa, mas na hora H... Nossa, não passou. Tenta botar um ESC aí para ver se ela volta para eu acho normal. que tem uma coisa que... Aqui. Deixa eu ver agora. Eu acho que agora passa. Bom, aí. Então, qual era o contexto, em que contexto o ELSA foi criado, né? Então, falar um pouco das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que eles estavam na agenda prioritária da maioria dos países, devido ao impacto na mortalidade, na morbidade e nos custos assistenciais. Então, o GBD, né, o Global Burden of Disease, no Brasil, mostrou que as doenças isquêmicas do coração elas lideravam as causas de morte prematura no país. Né? E os principais fatores de risco responsáveis pela carga geral de mortalidade e incapacidade no país são excesso de peso, a pressão arterial elevada, a dieta inadequada, a glicemia de jejum elevado e tabagismo. E o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis também são resultado das transformações do estilo de vida, né, questões sociais, econômicas e demográficas no país. Então, elas são responsáveis pelos maiores índices de mortalidade e morbidade e elevados custos com assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde brasileiro. E nós observávamos naquele momento as lacunas no conhecimento sobre a incidência dessas enfermidades crônicas e seus fatores de riscos, né, e a necessidade de políticas de controles nacionais, né, para formular políticas de controles nacionais com informações de estudos. Na verdade, quero dizer que as políticas de controle no Brasil eram formuladas com informações de estudos de países de alta renda. Então, tudo que a gente conhecia naquele momento estava muito baseado em estudos feitos no hemisfério norte. Então, o estudo longitudinal de saúde do adulto, ele foi concebido, né, para preencher algumas dessas lacunas, né, e destaca-se pela sua relevância como uma pesquisa essencial para uma gestão de saúde pública no país. Nós atendemos uma chamada do DECIT em 2005, né, e ganhamos essa chamada, né, e tivemos financiamento da FINEP. Então, o objetivo geral do ELSA é investigar a incidência e progressão de doenças crônicas não transmissíveis, especialmente o diabetes e as doenças cardiovasculares, e os fatores de risco biológicos, ambientais, ocupacionais, psicológicos e sociais. A gente costuma brincar dizendo que o ELSA vai do CEP até o DNA, até o estudo genômico, né? Então, os objetivos específicos são explorar hipóteses de inter-relação entre os fatores estudados e outras doenças relevantes, incluindo alterações cognitivas e câncer, desenvolver, testar e validar novos métodos, estocar material biológico e DNA para estudos futuros e testar novas hipóteses, como por exemplo, o impacto da Covid-19 nas doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental. E um objetivo que para a gente é muito caro e importante é formar novos pesquisadores no estudo das doenças crônicas. Informações estão sobre o ELSA, já estão publicados nesses 2 artigos. Então, nós começamos o ELSA na linha de base com 15.105 participantes, servidores das 6 instituições,
né, eles tinham naquela época a idade entre 35 e 74 anos, né, e todos foram voluntários, que era super importante para nós, né, que fossem voluntários em se tratando de um estudo de coorte em que a gente pretendia e pretende investigar esses participantes por um longo tempo. Aqui é a nossa casa, a sede do ELSA, na Bahia, que fica na Rua Araújo Pinho, no Canela, ali pertinho da escola de música. Uma casinha super bonitinha. Bom, essa figura, ela mostra um pouco da estrutura do ELSA. Então, a coleta de dados ela é feita nos centros de investigação, né, onde a gente aplica os questionários, realiza as medidas e os exames bioquímicos, coleta de sangue e urina. Essas informações elas são enviadas para um centro de dados, né, com um nível bastante alto de segurança, que fica no Rio Grande do Sul, e para centros de leitura específico, né, de forma que a gente tenha resultados bastante padronizados. Nós temos uma biblioteca que fica em São Paulo, né, e também um pouco da amostra também é armazenada nos centros de investigação. Todos os aspectos éticos foram considerados, né? O ELSA foi aprovado em todas as etapas nos comitês de ética das instituições participantes, né? A Ricarda até me perguntou se cada vez que a gente faz uma onda, a gente faz uma emenda e submete ao CEP para aprovação. Todos os participantes assinam um termo de consentimento livre, esclarecido, e a gente garante sigilo e confidencialidade dos dados. Então, os participantes recebem um número, eles, né, a gente não identifica eles nominalmente, e quando os dados retornam para a gente, né, a base de dados, eles retornam com outro número, não aquele que a gente enviou, né, ele é recodificado e nós não temos assim a chave dessa informação que a gente possa identificar o participante aqui nos centros de investigação. Só quem pode fazer isso é o centro de dados. Isso é muito importante porque nossos participantes, nossos pesquisadores, né, de um modo geral, eles fazem parte das instituições a qual pertencem os participantes. Então, era muito importante para a gente garantir a confidencialidade dos dados. Então, como eu falei, né, se a gente considerar a primeira entrevista no ELSA até o momento, a gente já tem 14 anos de história, fora esses 2 anos aí iniciais, em 2006 a 2008, que foi exatamente a preparação do estudo, que demanda muito tempo, porque naquele período a gente tinha a compra de todos os equipamentos, elaboração dos instrumentos de pesquisa, os pré-testes, toda essa etapa que foi feita no início, entre 2006 e 2008. Né? Arrumar a casa, os centros de investigação, que tinham que ter condições para receber os participantes, né? Então, em 2008 a 2010, aconteceu a linha de base do estudo, né? E aqui é importante dizer que são 2 anos de coleta de dados, porque cada participante ele leva em torno de 6 horas no centro de investigação. Então, para a gente atender, né, a nossa cota, que era 2.000 participantes naquele período, nós precisamos de 2 anos para coletar dados. Né? A gente tinha um limite, né, no máximo de 6 participantes dia, né, para fazer toda a coleta de dados e exames. Em 2010 a 2012, a gente planejou a segunda onda do estudo, que aconteceu em 2012 a 2014. Depois, entre final de 2014 a 2016, né, meados de 2016, nós planejamos a terceira onda, e a terceira onda aconteceu, ela, na verdade, finalizou no finalzinho de 2018. Né? E quando veio 2019,
né, quando a gente já estava planejando a segunda onda do estudo, veio a Covid-19, né, e a gente teve um pequeno atraso nesse planejamento, né, por questões mesmo práticas, né, de acesso ao centro de investigação, tá? E a gente está planejando começar agora em agosto a quarta onda do estudo. No entanto, nesse período entre 2019 e 2021, nós fizemos uma onda que a gente chamou de onda Covid ou ELSA Covid. E aqui uma coisa muito importante destacar é que depois do que o primeiro participante do ELSA fez um ano da entrada dele na corte, nós começamos com as entrevistas anuais de segmento. Ou seja, independente das ondas, anualmente os participantes do ELSA eles recebem uma ligação, né, onde a gente investiga se ocorreu algum evento clínico e a ocorrência de óbitos, né? Algum evento clínico de interesse nosso de estudo, se teve internação, se ficou doente, enfim. Então, aqui, os dados do ELSA, eles são produzidos por questionários e exames, né? Então, na primeira onda, nós fomos bem gulosos, posso dizer assim, então a gente tinha muitos instrumentos de pesquisa, né, sobre história médica pregressa, história familiar de doença, posição socioeconômica, o georreferenciamento, que foi muito importante também, a gente tem feito estudos usando esses dados do georreferenciamento, considerando a especificidade das 6 cidades, né, do qual os participantes pertencem, a vizinhança, uma escala de vizinhança, vida familiar, hábitos de vida relacionados à saúde, consumo de álcool, história ocupacional, uma escala sobre qual é o lugar do que como o participante se sente na sociedade, cefaleia, claudicação intermitente, função cognitiva, capacidade, capital social, peso corporal, dieta, cirurgia bariátrica, atividade física, CIS-R, que é uma escala sobre depressão e ansiedade. Temos muitas informações sobre medicamento, uso de medicamento contínuo, uso de medicamentos esporádicos, um questionário só sobre mulher, né, para a gente ver toda a questão de gravidez, uso de contraceptivos hormonais, menopausa, e um instrumento sobre discriminação, né? Além disso, a gente fazia coleta de sangue, né, urina, coleta para DNA, medidas de pressão arterial, antropometria, na qual a gente media peso, altura, circunferência da cintura, quadril, pescoço, ultrassonografia da carótida e abdômen, ECG, ecocardiograma, velocidade de onda de pulso e o índice de tornozelo braquial. Então, esses eram exames feitos, posso até ter pulado algum, mas assim que eu me recordo, na primeira onda. Na segunda onda, a gente tentou ser um pouco mais econômico, porque a gente já tinha muitas informações, algumas não mudariam com o tempo, tá? E incluímos mais uma escala sobre redes sociais, satisfação com a vida, e mais 3 exames, que era a medida da força isométrica das mãos, retinografia e monofilamento para aqueles que declararam diabetes. Na terceira onda, a gente incluiu um questionário muito interessante sobre experiências adversas na infância. Também medimos o sono e capacidade funcional. E nessa onda nós incluímos um equipamento que chama actígrafo, né, onde os participantes, é tipo um reloginho, os participantes levavam esse equipamento na cintura, passavam 7 dias para a gente medir a atividade física e sono, né, durante a semana. Então, observe que cada etapa desses gera assim, uma quantidade imensa de informação, né? Eu cheguei a contar na primeira onda, a gente tinha em torno, só com as informações dos questionários básicos, assim, 2.900 variáveis enfim. Quando a gente coloca as variáveis que vão sendo derivadas de medidas dos exames, é uma quantidade enorme de informação
que a gente tem de cada participante. Então, na primeira onda do estudo, a gente pôde medir, primeiro avaliar a coorte, né, medir a morbidade prevalente, as exposições, né, uso de medicamentos, marcadores biológicos e bioteca. A segunda onda, que aconteceu em 2012, 2014, nós tivemos 94% de participação, que para um estudo longitudinal, né, é um valor altíssimo de adesão, então a gente conseguiu manter a adesão, né, considerando também a perda aí que nós tivemos os óbitos, né, que ocorrem entre as ondas e durante as ondas, e a gente mediu, pode medir com os resultados dessa onda, a incidência de diabetes, hipertensão arterial, doença renal crônica, depressão, as mudanças subclínicas que ocorreram entre as ondas, a evolução dos parâmetros basais, alterações das exposições, a bioimpedância, que na verdade o aparelho, né, o peso medido numa balança específica, onde além do peso ele dá a composição corporal do participante em relação à quantidade de massa magra, gordura, etc. Em 2017 e 2018, a gente teve 87% de participação. Também a gente podia medir tudo, que é incidência das mesmas medidas da onda anterior, mas aqui a gente já começa a medir o declínio cognitivo, né, considerando que a coorte está envelhecendo. Né? Em 2020, nós fizemos o ELSA Covid, que eu vou apresentar os resultados para vocês. E 2022, 2023 é o que a gente vai fazer agora. A gente está discutindo os instrumentos de pesquisa e as medidas, considerando que nós teremos uma onda mais curta, porque nosso financiamento também foi reduzido e, enfim, por várias questões, nós pretendemos alcançar esses participantes em apenas 18 meses, quando antes eram 24 ou um pouco mais. Então, quem são os participantes do ELSA Brasil? Na linha de base, 54% eram mulheres, e estavam a maioria deles na faixa etária de 45 a 54 anos, né? Um pouco mais de mulheres nessa faixa etária. Aqui é importante falar também que quando nós fizemos um cálculo, né, da amostra e vimos quantos servidores tinha cada instituição, a gente considerou aqui que eram as funções que os participantes exerciam nas instituições. Então, nós temos pessoas do nível de apoio, de nível médio e de superior docente. Então, a gente alcança desde o servidor com a posição mais baixa até o do nível funcional mais alto. Esse gráfico aqui é importante, apesar da gente não vamos dizer assim, objetivo do ELSA, a gente separar nossos participantes por centro de investigação. A gente, de um modo geral, tem trabalhado todos juntos, mas foi importante aqui a gente ver a diversidade, né, de raça, cor da pele, e a gente observa claramente, né, como a cor da pele vai clareando à medida que a cidade vai se tornando mais para o sul. Então, enquanto que a gente tinha 19% de participantes que se declararam brancos na Bahia, no Rio Grande do Sul foi 75% deles se declararam brancos, né? O que confere uma diversidade de cor da pele no estudo. Então, o nosso centro de investigação tem um papel muito importante, tanto nessa questão da cor da pele, quanto da própria dieta, né, que é um pouco diferente, se a gente considerar que no sul eles tomam chimarrão e na Bahia a gente come acarajé. Então, a gente tem um questionário, nós temos um questionário intenso sobre dieta, e isso está muito claro, as diferenças, a gente teve que dar conta também nesses instrumentos das diferenças culturais
entre as cidades. Naquela época, isso aqui é um dado de prevalência, né, 35,8% dos participantes referiram ter pressão alta, né, um pouco mais de homens do que mulheres, 40% dos homens, e 80% deles sabiam da condição, sabiam que tinham hipertensão. Aqui também são outros problemas de saúde autorreferidos na linha de base, né? Então, a gente observa a grande proporção de homens e mulheres que referiram ter colesterol alto, tá? Aqui é a medida autorreferida, a gente tem depois a medida pelo exame bioquímico. Bom, aqui a prevalência de outras doenças crônicas autorreferidas, a gente vê aqui que 5,7% referiram ter já doença coronariana, 1,9% insuficiência cardíaca, e aqui interessante que 13% das mulheres referiram, né, asma, problemas respiratórios. Aqui também eu achei interessante que a gente tem trabalhado muito com estilo de vida no ELSA, né, pensando que muitas dessas doenças, que estilo de vida é fator de risco para essas doenças. Então, nós destacamos aqui, né, separamos para a gente ver que na Bahia, naquele período, era o centro de investigação onde tinha menor quantidade de fumantes, né, isso, de modo geral, né, é um bom indicador. No entanto, né, também na Bahia, ou em Salvador, era onde as pessoas, né, referiam menor quantidade de atividade física no lazer. Então, fumava menos, mas fazia menos atividade física também, né? E aqui a gente pode observar, né, a gente tem uma trajetória de peso nos 20 anos e entre as ondas. Nos 20 anos, eles referiram, na verdade, a gente tem um instrumento que chama escala de Stuttgart, onde tem as imagens, figuras de homens e de mulheres, e a cada figura está relacionado com um IMC, né? Então, a gente vê que aos 20 anos a gente tinha uma proporção bem alta de homens e mulheres que tinham, que referiram, né, uma figura que estava ligada ao IMC normal, a categoria normal, e depois, na onda 1 e onda 2, a gente já vê que o aumento de sobrepeso e obesidade, né, entre os participantes, homens e mulheres. Bom, aqui eu vou apresentar os resultados daquela parte super importante, né, com tudo, que é a investigação de desfecho. Desculpe, porque chegou uma pessoa aqui e... Bom, então, em 2008, né, quando a gente finaliza, começa a coleta de dados, na verdade, a gente começa a planejar também a investigação dos desfechos incidentes no ELSA. Né? E em 2019 ocorreu uma oficina com os pesquisadores do ERIC e do MESA, que são dois estudos de coorte multicêntrico internacional, e nessa época nós tivemos o apoio assim, incondicional do professor Moisés Sclor, ele é um entusiasta do ELSA, acompanha a gente desde o início. E planejamos, então, as entrevistas anuais de segmento, para identificação daqueles eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, câncer, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, internações por outras causas e óbitos por essas condições e por outras causas. Essas investigação, primeiro a gente faz a entrevista de segmento, identifica o caso, né, se houve alguma internação, se teve algum problema de saúde no período que seja esses do interesse da gente, e a gente faz a investigação coletando dados de prontuário nas instituições onde eles são atendidos, nos hospitais ou em unidades de saúde, né,
coleta exames e a declaração de óbitos. Muitos dos participantes, eles próprios ligam para a gente, já informando a ocorrência de algum evento, né, que eles já estão bem sensibilizados em relação a essa etapa do estudo. A gente tem comitês de especialistas que olham esses prontuários, esses exames, e reclassificam para, né, para ver se realmente eles estão de acordo com, baseado no prontuário, se o desfecho final é aquele mesmo. Tá? E em 2015, a gente já tinha contabilizado 68.776 entrevistas de segmento, né? Então, é um número muito grande, né? Considerando a quantidade de participantes e a quantidade de anos do estudo. 7.700 foram eventos notificados, eventos de interesse. Naquele período, a gente tinha 336 óbitos, sendo 1.340 eventos, aqui já são os eventos, casos de câncer, 702 doenças cardiovasculares e 272 cérebrovascular, 90 deles eram doença renal crônica, 47 complicações por diabetes e 5.198 internações por outras causas. Já em 2020, né, nós já tínhamos, né, atualmente a gente tem um número bem maior, mas em 2020 nós fechamos com 144.597 entrevistas de segmento, sendo 15.578 eventos notificados. Em 2021, né, esses desfechos, né, 90% deles já estavam avaliados pelos os comitês de especialistas, né, e sendo que 95% finalizado era de eventos cardiovascular, 81% de cérebrovascular e 86% de eventos oncológicos. A gente está ainda avaliando os neurológicos. Tá? O trabalho é grande. Bom, então, voltando aqui, a gente tinha em 2008, 2010, 35,8% de hipertensão, 20% de diabetes, a prevalência, né? 22,9% de obesidade e 40% de sobrepeso. Né? Em 2012 e 2014, baseado na onda, né, do estudo, a nossa incidência acumulada era de 15,7% de pessoas com hipertensão, 7,5% diabetes, 7,7% obesidade e 10,6% de pessoas com sobrepeso. E 2017 e 2019, né, a gente viu um aumento aí na incidência, né, 24% de hipertensão, 18,5% de diabetes, 14% de obesidade e 27,9% de sobrepeso. Em 2021, até onde a gente tinha informação, né, vamos dizer assim, oficial, a gente fechamos com 785 óbitos, mas eu já consultei a nossa supervisora de desfechos, hoje a gente está com 890 óbitos contabilizados no ELSA, nos 6 centros de investigação. Bom, então aqui são os desfechos incidentes até 2021, tá? A gente tem uma queda aqui, né, no final do período, né, por conta. A gente não pôde fazer as internações, coletar dados nas unidades de saúde, nos hospitais, né? A gente, por conta da pandemia, então a gente não teve como entrar nos hospitais, o que impactou um pouco nesses números. Mas isso vai ser rapidamente recuperado, que a gente já começou a voltar a fazer esse trabalho de campo. Aqui, só para colocar para vocês, no dia 22, segunda-feira, a gente já tinha no PubMed 415 artigos do ELSA publicados, né? Agora, em 2022, nós já temos 18, é óbvio que é um trabalho feito por muitas mãos, né? E eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante que a ELSA tem, e que isso só é possível, né, dessa forma, sem sobreposição de trabalhos, já que muitos pesquisadores têm interesses parecidos, é que nós temos um sistema que a gente chama o PubELSA, né, que é um
um comitê de publicação, no qual todos os trabalhos de alunos ou artigos, ou qualquer trabalho que se pretenda fazer no ELSA, é submetido a esse comitê que avalia a pertinência do trabalho e se também não tem sobreposição de trabalhos, né? Então, é muita coisa. Então, aqui, só exemplo de publicações que já foram feitas. Bom, então, passando para a ELSA Covid, né, o que é que a gente tinha até o período, né, no início da pandemia? A prevalência, incidência e manejo dessas doenças, transtornos mentais, doenças cardiovasculares, diabetes e os seus fatores de riscos. A gente tinha as visitas intensivas à clínica, né, que a gente chama de centros de investigação, e acompanhamento anual para avaliação dos desfechos clínicos. Então, a gente entendeu ali naquele momento que a gente tinha uma condição ideal para avaliar as relações entre a pandemia e as doenças crônicas e saúde mental no curto, médio e longo prazo, uma vez que a gente tinha já a informação de 3 ondas, tinha acabado de fazer a 3ª onda. Então, a gente planejou o ELSA Covid, que foi um grande desafio para a gente também, porque, primeiro, a gente teve que organizar, né, as equipes para trabalhar remotamente, né? Então, foi todo um momento de como é que trabalha, leva computador, dá condições aos pesquisadores para trabalhar nas suas residências. Tivemos que interromper a investigação dos residentes hospitalares. Também houve uma redução de recursos e manutenção das pessoas mais qualificadas. Isso é um problema que a gente enfrenta o tempo inteiro no ELSA, né? A questão da manutenção dos nossos entrevistadores, aferidores, etc. A disponibilidade das equipes para realizar as atividades remotas, porque quando a gente acaba uma onda, praticamente a gente desmonta a equipe de entrevistadores, né, porque a bolsa, eles todos trabalham com bolsa e elas têm limite. E também estamos pensando, né, estamos considerando que podemos ter um impacto potencial na adesão dos participantes nas próximas etapas do ELSA por conta da Covid. Então, para a gente coletar os dados do ELSA, né, nós tivemos que preparar um sistema, um aplicativo, onde os participantes poderiam responder. A gente não fez entrevista, fizemos algumas, muito poucas, quando o participante preferia, ele não tinha muita habilidade para trabalhar com o computador, o aplicativo no celular. Então, a gente fez entrevista por telefone, mas tivemos somente 60% de adesão, né? Eu acho que tinha coisas com a dificuldade de trabalhar com esse instrumento e a própria confiança. A gente sempre trabalhou com o ELSA face a face e, nesse momento, onde a população estava muito sobrecarregada com várias pesquisas, a gente acredita que isso tenha impactado também na adesão dos participantes. Então, montamos um bloco de questionários para saber a adesão, distanciamento social e exposição, sinais e sintomas da Covid, hábitos de vida e alimentação, um outro bloco sobre a história ocupacional, trabalho e saúde, atividade física, bem-estar emocional, um bloco sobre rede e apoio social, impacto econômico, história médica pregressa, doenças infecciosas e crônicas, sorologia, história vacinal, e um outro bloco sobre a adesão ao distanciamento social, sinais e sintomas da Covid, e um outro pedaço de bloco sobre alimentação. Então, assim, nós não somos econômicos no ELSA, né? O tempo todo a gente tenta diminuir a quantidade de informação, mas na hora mesmo é muita coisa que a gente termina fazendo. Então, responderam ao ELSA Covid 58% de mulheres, 67% com mais de 55 anos, né? Considerando aqui que nossa coorte tinha 35 a 74 em 2008, né? Então, eles realmente são um pouco mais velhos. 61% era casado e vivia em união, né?
Durante o distanciamento social, 66% dos homens, 76% das mulheres sentiram falta de companhia, 25% mais de mulheres se sentiram isoladas em comparação aos homens, elas estavam mais solitárias, e mais mulheres, né, do que os homens, a gente pode observar nesse gráfico, elas tiveram mais sintomas de depressão, ansiedade e estresse comparado aos homens. 14% avaliaram a saúde mental como regular e muito ruim, tá? E, assim, isso, de um modo geral, os participantes do ELSA, nas outras ondas, eles consideram o estado de saúde bom, muito bom, mas nesse aqui, 14% avaliaram como regular ou muito ruim. 1/3 tiveram dificuldades relacionadas aos cuidados de saúde, 15% tiveram dificuldade em conseguir atendimento médico. 26% dos participantes que realizaram algum teste para a COVID testaram positivo, e quanto ao impacto econômico, 55% foram afetados ou tiveram familiares afetados economicamente, 39% ajudaram financeiramente algum membro da família e 61% consideraram que as despesas semanais com a casa aumentaram. Então, teve impacto econômico importante entre os participantes. Quanto ao consumo de bebida alcoólica, quase que diariamente, a gente observa aí que teve um aumento, né? Esses dois gráficos aqui, um durante o distanciamento e aqui antes do distanciamento, de baixo. Então, antes, 4,7% bebia vinho diariamente, passou para 10,7%. 3,3% antes do distanciamento bebia cerveja diariamente, isso aumentou, né, mais que dobrou. E 1,7% bebia destilados diariamente, e também a gente tem um aumento considerável. Quanto ao tabagismo, a gente observa aqui, isso é importante, que 6,6% dos participantes voltaram a fumar durante o distanciamento social. 29% das mulheres, quase 30%, relatou insônia nos últimos dias, 30 dias, e 20% dos homens. Quanto à atividade física, a gente vê que na onda 3, né, a gente observou que na onda 3, 50,6% referiu cumprir o recomendado de atividade física no tempo livre, que é 150 minutos de atividade por semana, né? E isso diminuiu, né? Talvez por conta das restrições, né? As academias fecharam, etc. Quanto ao teletrabalho, 76% realizaram trabalho profissional em casa durante a pandemia, 48% consideraram que o trabalho foi maior do que de costume, e 1/3 dessas pessoas, eles não controlavam quando fazer o intervalo durante o trabalho, a hora de começar e de terminar o trabalho, e em que dias trabalhavam. Então, virou um trabalho sem limite, praticamente. Então, as atividades de bem-estar social durante o distanciamento social, a gente observa, eles referiram, 31,5% disseram que escutavam música, 48,9% cozinhavam, mais da metade deles assistiam TV, isso considerando que são realizadas mais do que o costume, mais do que antes da pandemia. 26% referiram leitura de livros ou revistas, e 26% jardinagem e cuidar das plantas em casa. 75%, né, consideraram que o trabalho doméstico foi maior do que de costume, né? Então a gente teve um aumento importante do trabalho doméstico. O tempo dedicado ao trabalho doméstico aumentou 3 vezes entre os participantes que estavam em teletrabalho, tá? Em relação àqueles que não estavam trabalhando em casa, principalmente os profissionais de saúde. E as mulheres que estavam em teletrabalho, elas realizaram, em média, mais 4 horas de trabalho doméstico por semana do que os homens. Então, a sobrecarga ainda foi maior entre as mulheres.
17% dos nossos participantes, eles trabalhavam em serviço de saúde e 80% deles consideravam que o trabalho colocava eles em risco e que eles tinham medo de passar a Covid para outras pessoas da família ou próximas. Travou aqui. Passou aí para você? Não, né? Aqui não passou ainda não. Deu uma travada aqui. Talvez se você dê mais um ESC aí. Acho que eu vou ter que fazer aquilo de novo. Dá um ESC. Nossa, foi lá pro... não. Então... Para a gente está travado ainda, viu, Conceição? É? Quer tentar parar o compartilhamento e compartilhar de novo? Foi agora? Não, ainda está travado. Não. Nossa. Você pode tentar parar o compartilhamento e compartilhar novamente. Acho que a gente não perde muito tempo com isso, não. Não sei por que acontece isso. Eu não vejo a hora da gente voltar para o presencial também, viu? Pois Pelo menos algo misto, viu? Ó, voltou aqui para a gente. Bom, eu acho que está perto de acabar. Então, em relação ao impacto, né, em curto e longo prazo do ESA-Covid, a gente pode avaliar o estilo de vida e perfil de risco para as doenças crônicas, o manejo e controle e incidência das principais doenças crônicas, incidência de depressão, ansiedade, distúrbio do sono, mudanças em padrão de uso de medicamentos, né, isso comparando os participantes com as ondas anteriores, o trabalho remoto e doméstico, as relações e renda familiares, tendência na incidência e gravidade das doenças crônicas, e o estresse, né? O impacto da saúde mental e física, principalmente entre os profissionais de saúde, que nós temos uma quantidade relevante no ESA. E aqui, como eu falei para vocês, né, entre os objetivos, eu coloquei essa tabela para mostrar a quantidade de pessoas que já passaram pelo ELSA ou ainda permanecem no ELSA e entre alunos de estágio, de bolsistas, alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, alunos de iniciação científica. E isso foi em 2018, a gente tinha 1.550 pessoas que já tinham passado, isso fora os pesquisadores, os professores que orientam, né, que não estão contabilizados aí, os pesquisadores associados ao estudo. E provavelmente a gente já deve estar batendo aqui em torno de 1.600 pessoas, né, que a gente acha super importante quando a gente pensa em formação de recursos humanos em pesquisa. Então, quais são as vantagens, limites e desafios do ELSA? Primeiro, uma grande vantagem é a estabilidade, né, da população de estudo, considerando que no estudo longitudinal a gente tem muitas perdas, né, quando essa população não a gente não tem muito controle sobre a mobilidade dessa população, mas no caso a gente pode, essa população ela é praticamente estável nas instituições, então a gente pode fazer o seguimento e observações dos desfechos. Essa população do ELSA, ela permite ela ter uma grande diversidade, né, porque a gente tem uma ampla faixa de idade, e inclui homens e mulheres nascidos entre 1935 e 1975. A gente tem alguns estudos muito interessantes sobre geração, né, e que a gente está, pelo menos, 3 gerações diferentes ali, né, aqueles estudos geracionais. A gente tem 6 centros de pesquisa de 3 regiões do país, né, e destacando aqui a Bahia como um representante da região Nordeste, que confere uma diversidade ainda maior entre os dados e a heterogeneidade da composição étnica, como a gente viu, que tem permitido fazer muitos estudos sobre as diferenças raciais e a importância da cor-raça nos desfechos de interesse. Agora, quais são os limites, né? Primeiro que a gente, como nossa coorte são de servidores públicos, de fato, eles não constituem uma amostra representativa da população brasileira como um todo, né?
por conta a gente não inclui a camada mais pobre da população, os desempregados, que são segmentos mais vulneráveis, né? E essas pessoas também, eles têm trabalho formalizado e maior escolaridade. No entanto, uma maior escolaridade permite, por exemplo, a gente aplicar metodologias que talvez numa população geral nem sempre seja possível, né? Quando, enfim, nossos instrumentos, a gente tem alguns instrumentos bastante sofisticados e que pode acontecer de alguém não entender e ter mais dificuldade, pelo menos, da gente trabalhar com esses instrumentos. Nossos principais desafios são muitos, né? Mas é a manutenção e aderência desses participantes ao longo do tempo. Então, nós temos, assim, fazemos um trabalho de sensibilização durante o período todo, contato com o participante, a gente envia cartas, cartões de aniversário, a gente sempre está lembrando que ele é um participante ELSA, né? E a gente mantém esse contato durante todo o tempo, ou pela entrevista de segmento, que tem a ligação anual, ou mesmo por outro tipo de contato, né? Mas ainda assim, a gente perde participante quando eles se aposentam, mudam o endereço, e nem sempre eles atualizam as informações de contato, né? Então, a gente tem, a cada onda, a gente tem um trabalho de formiguinha de tentar localizar aqueles participantes que, ainda que estejam nas instituições, né, nas nossas instituições, ficam meio desaparecidos. A identificação e classificação dos eventos de interesse também é um desafio, né, uma vez que a gente precisa todo aquele trabalho cansativo, vamos dizer assim, de coletar informação, de mandar para um comitê de especialistas para reclassificar os eventos. E uma coisa muito difícil é a manutenção da equipe de pesquisa, né? Então, a gente conta, na verdade, com poucas pessoas que são do quadro formal das instituições. Nossa equipe, né, o grosso da nossa equipe são bolsistas e de iniciação científica, alunos de doutorado e mestrado, de pós-graduação, que passam, né? A gente faz um trabalho incansável no ELSA, que cansativo, que é fazer todo o treinamento da equipe, certificar para poder começar a fazer as entrevistas, que eles são certificados a cada 6 meses ou um pouco mais, eles são recertificados, e depois que, muitas vezes, depois que essa pessoa, né, está treinada, enfim, né, a gente faz um investimento muito grande e a pessoa, por algum motivo, termina, ou a bolsa não permite mais que ele fique, porque algumas modalidades de bolsa têm tempo, né, para poder ficar, então a gente termina perdendo uma pessoa, né, ou por isso ou porque fui para o mercado de trabalho, mais formal. Bom, então, quais são as perspectivas nossas do ELSA? Primeiro, realizar estudo de incidência de eventos de saúde, avaliar mudanças e exposições relevantes, como tabagismo, peso corpóreo, padrões alimentares, atividades físicas, entre outros, analisar fatores que concorrem para risco de eventos cardiovasculares, estudar fatores determinantes de mortalidade precoce e realizar a quarta onda e treinar as pessoas. Eu vi que agora que meu tempo está bem curtinho. Então, estou aqui monitorando você. Mas eu vi aqui. A gente pode, isso aqui, quais são as possibilidades futuras? A gente pode fazer eventos suplementares, então um pesquisador que tem interesse em agregar dados, fazer estudos usando dados do ELSA, pode também submeter um estudo suplementar. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente fez um estudo sobre câncer de mama com as mulheres da Bahia, pode comparar com outras coortes, a gente tem um convite para participar, né, nossos dados, incluir nossos dados em outras coortes, uma forma de aumentar o tamanho de amostra para análise. Bom, aqui tem algumas recomendações para o SUS, que eu vou falar rapidamente. Nós temos feito reuniões constantemente, até antes da pandemia, com as áreas técnicas de saúde do SUS, né, as áreas técnicas do Ministério de Saúde, desculpe, e a gente já
transmitiu para eles, já deu um retorno de algumas informações, né, para poder elaborar políticas, né, para a população brasileira, né, principalmente, por exemplo, sobre o papel de nocivo dos alimentos ultraprocessados, os determinantes de desfechos subclínicos e subclínicos, o papel da hipertensão arterial e a pré-hipertensão arterial no avanço do declínio cognitivo, a importância da diferença da raça, cor da pele, discriminação racial e desfechos subclínicos e clínicos, e alguns parâmetros de referência laboratoriais já preparados para a população brasileira. E também a gente sempre coloca a importância de fomentar grupos de pesquisa em pesquisas epidemiológicas em doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, finalizando, a foto rápida de alguns momentos do ELSA, né? A gente comemora cada 1.500 participantes que chegam no centro de investigação. Aqui eu não falei, mas Estela Aquino, ela foi a primeira coordenadora do ELSA na Bahia, tá? Aqui são os coordenadores atuais que fazem parte do comitê diretivo. O ELSA não tem um coordenador geral, a gente tem um comitê diretivo, onde as decisões são todas discutidas e compartilhadas. E aqui é uma homenagem que eu estou fazendo, coloquei essa foto, que Edna foi a primeira enfermeira que trabalhou com a gente no Centro de Investigação em São Paulo, que faleceu em 2020 com Covid, uma vítima da Covid-19. Então, muito obrigada. Nós temos um site, mas ele está nós estamos reformulando ele, mas eu coloquei aqui só para lembrar que também temos um site onde temos algumas informações sobre elas. Muito obrigada a todos. Obrigado, Conceição. Foi excelente. Você conseguiu cumprir seu desafio, tá vendo? De trazer 14 anos de história em menos de uma hora. Então, muito obrigado por compartilhar esses dados. A gente tem várias perguntas e comentários aqui já. É muito legal ver que a gente sabe, a gente trabalha com ciência, sabe a dificuldade que é fazer um corte transversal com poucas pessoas. Imagine fazer uma coorte de vários anos de duração, de 14 anos, e com milhares de pessoas, e com a taxa de adesão altíssima que você mostrou lá no início, 94% de adesão já na segunda onda e 87% na terceira. Então, a equipe de trabalho realmente mostra que é bastante dedicada e competente em acompanhar esses participantes ao longo do tempo. Eu tinha algumas perguntas. Uma principal seria a questão de recomendação do SUS. Acho que vocês trazem muito dado importante que tem aplicabilidade, e você fez o desfecho já na sua apresentação, então, falando sobre isso. Deixa eu ler aqui algumas perguntas que a gente tem no chat. Se você quiser, você pode acompanhar também no chat. A gente começa com... Tem várias pessoas dando bom dia no início da sessão, tudo mais. O Jaime parabeniza você, diz que é uma excelente pesquisa. O Washington já faz uma pergunta aqui, Conceição. Ele primeiro parabeniza pela conferência. Ele fala que esse estudo realmente é muito importante e que ele tem interesse em doença renal crônica. E ele cita um trabalho publicado por Barreto e colaboradores em 2016, que mostra uma prevalência de mais ou menos 9%. E a letalidade de eventos associados à doença renal crônica parece menor nos dados que você apresentou. Então, imagino se não é possível que alguns dos eventos atribuídos a doenças cardiovasculares estejam associados à doença renal crônica, como causa desencadeante ou agravante. Então, ele já traz uma nova pergunta aqui para vocês, não sei se vocês já responderam sobre isso ou não. O que é que você pensa? A gente tem investigado isso nos nossos dados de internação, né? A gente sabe quando os especialistas eles têm revisado, né, exatamente para limpar, né, o que essas doenças, o que é o desfecho, tipo, enfim, a letalidade que está classificado como uma doença cardiovascular, quando a gente sabe que, na verdade, o outro tipo de doença, que é a causa básica, foi uma doença renal crônica. Então, isso pode acontecer, de fato, Washington, e a gente tem cuidado disso, né? Temos na nossa equipe o professor Antônio Alberto, que tem trabalhado
com isso, né? Temos alguns nefrologistas que estão tratando disso. Com certeza, a gente pode ter essa subnotificação aí, uma prevalência baixa, muito considerando que a causa básica que está colocada lá no prontuário, não, a causa final, na verdade, ela vem mais motivada por uma doença renal. Né? O Centro de Investigação de Minas, eles têm trabalhado bastante sobre isso, inclusive trabalhando com medidas como a própria taxa de filtração glomerular, eles fazem uma recomendação da gente não ajustar por raça, né, porque não incluir raça no indicador, né, porque termina tirando o efeito das diferenças raciais no indicador. Então, é possível, sim, a gente ter uma subnotificação dessa informação. O Fred, ele parabeniza você e ele disse que agora entende por que você está sempre ocupada, por conta de 14 anos de Elsa. Resumindo a questão de Fred, é bem interessante o que ele comenta aqui. Vocês têm uma base de dados muito interessante, um biorepositório bem interessante. Se vocês têm já pessoas trabalhando com doenças infectoparasitárias, ou se tem intenção em fazer algum tipo de análise dessa no futuro, algum tipo de colaboração? Fred, né? É possível, Fred. A gente, assim, é possível, a gente está aberto, por exemplo, a estudos suplementares que possam utilizar parte dos dados do ELSA como novas questões. Não é o objetivo principal do ELSA, de doenças infecciosas, mas nada, pela quantidade de informação que a gente tem, tudo é possível, né? Então, eu convido vocês, inclusive, né, se quiserem agregar, né, pode submeter a um estudo suplementar enfim, e usar parte das nossas informações, não tem problema nenhum. Nós acho que é bem interessante isso mesmo. Abertos a isso, exato. Acho que é bem interessante. Acho que associar, inclusive, tem associações entre doenças crônicas Com certeza. e algumas infecções. Seguindo aqui, o Dr. Freitas parabeniza, trabalho muito importante, interessante, parabéns. O Dr. Washington fala misto, acho que foi naquele momento que a gente estava falando sobre a sessão ser presencial ou remota ou ser mista. Eu concordo também, viu, Washington? Acho que a gente tem que continuar aplicando o que a gente aprendeu com a pandemia, que é trazer pessoas de longe para palestrar aqui para a gente e trazer pessoas de longe para assistir palestras aqui também. E em um determinado momento, talvez a gente possa já também trazer pessoas para se aproximarem juntas também, mas acho que manter esse formato também de distante. Eu acho que alguma coisa mista, alguma coisa híbrida, eu acho que vai ser provavelmente um modelo ideal mais para frente. A Patrícia Veras parabeniza também seu trabalho, excelente apresentação. A Thais Rejane também parabenizando. A doutora Marilda, parabéns pela magnitude e excelência do trabalho. Eu gostaria que você comentasse sobre a questão da violência doméstica nesse período de pandemia. Vocês fizeram alguma abordagem relacionada a isso? Marilda, eu acho que não passou, né? Foi uma quebra de braço muito grande naquele período da pandemia e a gente ficou devendo essa parte da violência doméstica. Era o interesse da gente, principalmente a gente aqui na Bahia, né? Mas foi muito difícil montar os instrumentos, né, de pesquisa enfim, terminou que a parte de violência doméstica ficou de fora desse questionário. Tá? O Ronaldo pergunta para você, antes vou já emendar com as próximas, ele pergunta se além de sangue você tem outras amostras foram coletadas e estão guardadas, como suave, unha e outras coisas. Enquanto isso, eu já falo aqui várias pessoas parabenizando, Tarcísio, Ana Paula, Maiara, Denise, a Neuzaí parabenizando, excelente projeto com tantos desdobramentos, Felipe Faria parabenizando e fazendo orgulho de fazer parte do ELSA, Emily, a Milena parabenizando também, gosto também. Tem uma última pergunta de Karine, você pode responder primeiro, Conceição, a pergunta do Ronaldo, se tem outras amostras? Eu vou responder. Aqui, bom, suave oral, a gente não tem, unha também não tem. O Rio de Janeiro fez um estudo, né, eles têm um estudo suplementar onde eles coletam cabelo, né,
coisa do cabelo. Mas fora o Rio, a gente não tem unha, nem também suave oral. Vocês têm o quê? Soro que vocês têm guardado? É o Soro, soro, tá. soro. E para finalizar aqui, a gente tem uma última pergunta de Karine. Ela pergunta sobre o câncer de mama, que você, inclusive, comentou ali mais em cima. Se durante a pandemia você chegar a acompanhar pacientes com câncer de mama e se tem dados preliminares sobre a procura à assistência durante esse período. Não, a gente não. Esse estudo de câncer de mama, ele foi feito anteriormente, muito naquele período que tinha que a Secretaria de Saúde botava aqueles caminhões, né, para fazer mamografia. Então, nós aproveitamos e fizemos, tinha uma equipe com mastologistas, radiologistas que estavam trabalhando com a gente nesse estudo da Secretaria de Saúde sobre câncer de mama, e nós ampliamos para as participantes do ELSA, né? Durante a pandemia, a gente não fez nenhum acompanhamento sobre o câncer de mama. Essa associação do câncer de mama foi feita aqui, por vocês Só aqui na pela Bahia, Bahia, né? só pela Bahia. A gente fez mamografia em 600 e poucas mulheres do ELSA, né, que no período, né, por conta dos critérios estabelecidos, mulheres com 50 a 69 anos, que não tinham nenhuma questão anterior. Então, nós fizemos mamografia de 600 e em torno de 650 mulheres do ELSA. Estamos fazendo um estudo com a professora Isabel Silva, da Nova School, sobre a densidade mamária. Conceição, infelizmente, nosso tempo já estourou, inclusive, um pouquinho. Foi muito bom ter ouvido você falar aqui hoje, viu? Ter conhecido um pouco sobre esse trabalho e poder mostrar esse trabalho tão relevante para toda a comunidade que está aqui participando hoje. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Então, a gente vai encerrar aqui. Eu queria convidar todos novamente para visitar nossa página da Fiocruz na internet, que é bahia.fiocruz.br, e visitar também nosso canal do YouTube para vocês poderem acompanhar não só essa palestra, como várias outras palestras que já tiveram lá. E semana que vem a gente se encontra aqui novamente. O cartaz de divulgação vai estar sendo liberado entre hoje e segunda-feira, com a próxima sessão científica. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado a todos pela presença e pela participação. Obrigada também a todos pelos comentários, pelas questões. Obrigada. Tchau, gente. Estou à disposição para outra dúvida que tiverem, ou alguém que queira se aproximar ou trabalhar com a gente, com os dados do ELSA, estamos abertos. Ótimo. Muito bom.